tem mais um ainda. É Jacques Legoff. E ele fala ao final de um texto dele seminal, que chama-se Memória, que ele fala que existem os senhores da memória e do esquecimento. E de fato existem os senhores da memória e do esquecimento. O poder, de alguma maneira, ele decide quem vai ser lembrado e quem não vai ser lembrado. Desde 2007 eu trabalho com patrimônio. Eu enxerguei no patrimônio uma maneira de se estudar a história que não necessariamente é aquela história acadêmica dos arquivos, mas é uma história mais voltada para seres humanos vivendo, né, e manifestando as suas culturas ao longo das suas vidas. Eu vinha muito com meu pai aqui, dar comida aos patos, os lagos ali também, bem bacana, bem interessante. É uma parte goiana que muita gente não conhece, né? Esses patrimônios, eles constituem uma espécie de arqueologia da cidade, né? Se você retirar as diversas camadas que existem ao longo da cidade, ao longo da sua formação, da sua consolidação, a gente consegue perceber uma série de narrativas sobre a cidade, sobre Goiás, sobre o Brasil e sobre o mundo, que elas acabam sendo fixadas, materializadas por meio dos monumentos. Então, os monumentos eles acabam contando histórias, mas histórias que elas não são, digamos, verdades absolutas. Elas são narrativas, discursos que visam consolidar uma determinada visão sobre o passado. Pedro Ludovico, ele foi um dos fundadores aqui do Goiás, né? Principalmente da capital. Então não quer dizer que os monumentos eles contam uma verdade do passado. Eles apresentam uma visão datada, né, que vem da época na qual esses monumentos foram construídos, a respeito de determinados fenômenos históricos. Acredito que ele, se tem a imagem dele, ele foi um líder da situação. Então, por isso ele está representando uma situação que foi ele que comandou. Não que os outros não tenham os seus valores, não tenham alguma coisa escrita, né? Seus métodos, mas ele deve ter guiado, na época, a sua equipe, né? Foi tudo iniciativa mais da parte dele, né? Então... É uma maneira de se estudar aquilo que nós chamamos de historiografia, as versões a respeito da história. Então é possível estudar a historiografia a partir dos monumentos, identificando qual que é a visão de identidade nacional que esses monumentos passam. Qual que é a visão de Goiás, da cultura goiana que esses monumentos passam? Eu acho importante, né? O próprio jardim aqui, fica muito bonita a cidade. Eu acho que o povo goianiense precisava vir mais, né? Para ter um conhecimento, para poder entender um pouquinho da história. A ideia que se tinha de identidade nacional é que nós brasileiros teríamos chegado à modernidade pela mão dos portugueses. Então nós seríamos tributários, devedores dos portugueses, por termos a cultura que temos, por termos a história que temos. O monumento deles lá é porque eles foram merecedores daquilo, né? Teve os méritos deles, né? Então, desde o surgimento das políticas de patrimônio no Brasil, existe uma visão preponderantemente branca, preponderantemente masculina, preponderantemente lusitana, portuguesa. Então, a manutenção desse foco no Anhanguera, não quer dizer que eu concorde com isso, mas não me causa espanto. Na medida em que essa cultura branca que maqueia o racismo estrutural que existe no Brasil, ainda muito voltado para os grandes homens, para as grandes datas, essa cultura persiste, especialmente no senso comum. Academicamente isso já foi superado e dentro do próprio IPHAN e dos serviços de patrimônio isso já foi superado teoricamente. A bibliografia já caminhou muito ao longo do tempo. Aqueles que estão representando, que têm os seus... estão lá nas praças, nos lugares cívicos que tem as suas plaquinhas que tem sobre nave, foi eles os líderes da época que comandou, que são os cabeças. Porque tem que existir o cabeça. A centralidade de determinados monumentos consolidam esses processos históricos, essas figuras históricas, no centro da narrativa sobre o ser goiano, por exemplo. E veja, você falou sobre Pedro Ludovico. Para além do monumento, na verdade esse monumento se soma
há uma série de camadas de narrativas que nós aprendemos nas escolas. Afinal de contas, a juventude aprende sobre a centralidade de Pedro Ludovico desde ali do ensino fundamental. Então, quando essas pessoas veem o monumento, parece que elas estão encarando alguém que elas já conhecem. Ele foi o criador, né, da cidade de Goiânia. Esse é um monumento da Pedro Ludovico, né? Ele inaugurou a cidade de Goiânia, né? Tem uma representatividade dele aqui em forma de monumento, é importante para mostrar para quem é turista como nós, né, a importância dele para a cidade de Goiânia. Você é de onde? Sou de Manaus. Então a gente consegue ver mudanças ao longo do tempo a partir também da maneira como os monumentos são construídos, no lugar em que eles são colocados, os assuntos que eles abordam. Aquele monumento ali, em homenagem aos mortos da ditadura, né? Quando eles veem um monumento abstrato, que não tem indicação alguma que é relacionado aos mortos desaparecidos a respeito da nossa ditadura civil-militar, isso também coaduna-se com uma certa passada de pano que nós damos para a nossa ditadura aqui. Isso, dentro do parque é o Monumento à Paz, né, que simboliza a união dos povos. Aquele fora da avenida são o monumento em mortes desaparecidos da ditadura militar. Veja, foi justamente pelo fato de que nós botamos uma pedra em cima desse assunto e que nós não discutimos esse assunto, que nós vivemos o que vivemos no Brasil contemporâneo. Que nós vivemos uma reemergência dos militares com um discurso muito raivoso, muito rancoroso. Os militares defendem que eles são injustiçados, que o regime militar, que eles nem chamam de ditadura, visou o quê? Afastar o comunismo, o fantasma do comunismo. Visou afastar o fantasma do comunismo e que o regime militar modernizou o Brasil. Vejam, foi uma modernização desigual, que pauperizou parte importante da população, nos colocou em mais de uma década de hiperinflação, e nós não discutimos isso. Então, o grau de abstração do monumento aos mortos desaparecidos pela ditadura, a meu ver, representa também uma certa abstração com a qual nós tratamos a ditadura civil-militar, porque a gente não botou os pingos nos is. Ao contrário do monumento ao Anhanguera ou ao Pedro Ludovico, que é um monumento de comemoração, vamos comemorar Pedro Ludovico, vejam como ele era massa. Vamos louvar os bandeirantes, vejam como eles eram bravos. No caso do monumento aos mortos desaparecidos da ditadura, a ideia é diferente. Nós temos que lembrar para nunca mais repetir isso. É um dever de memória para que a gente, a partir da lembrança, essa lembrança cumpra o papel do luto para aquelas pessoas que perderam entes queridos. A minha família perdeu um ente querido. Eu tenho o meu nome, Raul Amaro, ele se dá por conta de um parente meu que foi torturado e morto na ditadura civil-militar. Então essa dor ainda dói. Então ter esses monumentos é um motivo de conforto, na medida em que essas violências passam a ser reconhecidas pelo Estado. Agora, é preciso que a partir dessa lembrança a gente busque não repetir os erros. Esses novos recortes que aparecem, eles são importantes na medida em que tornam a memória mais complexa. Importante também ter essas pessoas sendo representadas nesse momento, né? Que tem das 3 raças, nossa, que interessantíssimo, né? Esse tipo, nossa, 3 raças. Cultura, né? Que cultura maravilhosa, né? Inteligente da pessoa que fez isso, né? No momento de deixar para a história, né? Sim, isso conforma a maneira como o senso comum vê a cultura. E isso é muito problemático, porque na medida em que nós não abordamos esses assuntos mais traumáticos, parece que a formação da nossa sociedade foi como uma espécie de uma grande ciranda, pacífica, todo mundo dançando e cantando, Brasil, meu Brasil brasileiro. Não, não foi. Porque é muito mistura de raças, de pessoas. O Brasil é isso em raças, e a gente é uma só raça, né, na verdade. É uma só, né? Se torna uma só.
Na verdade, a nossa história foi tiro, porrada e bomba. E ao não falar que a nossa história foi tiro, porrada e bomba por meio dos monumentos, a gente forma uma história pacífica. Não existe história pacífica, bicho. Não existe. A história é a sucessão de embates entre seres humanos para fazer valer os seus interesses. Então, esses monumentos, eles, em grande medida, eles pacificam a história. E toda história pacificada é uma história morta. Tem 2 monumentos ali naquela praça, né? Você sabe quais são os significados deles? Quanto mais envolvimento da comunidade com os patrimônios, maior a chance deles serem preservados. Você acha que eles estão aqui? Também. Não dá para saber. Quanto menor envolvimento na escolha, na proteção desses patrimônios, mais a chance deles serem depredados, porque eles não farão tanto sentido assim. E o que você acha que ele significa? Também não sei. Se a memória não puder trazer crítica, ela vai apenas servir ao poder. E nós não podemos só servir ao poder. Nós devemos criticar para poder caminhar como sociedade.